adolescência. Quando eu era adolescente e fui a primeira vez para a Palavra da Vida acampar, eu continuo medroso, mas eu era muito mais, entendeu? Eu sou magro, mas eu era muito mais. Tem aqui 3 provas concretas. Eu era muito mais. Magro, muito magro. Qualquer ventania me levava, entendeu? Aí começou a nascer umas penugenzinhas aqui, mas só nascia aqui, ó, meio de ladinho. Aí essa coisa toda, alguém olhou e disse assim: meu Deus, esse menino parece salsicha de Scooby-Doo. Ele é muito mole, né? Ele é muito medroso. E essa história rendeu desde 89, 90 até hoje, né? A minha esposa, quando está lá em casa, ela não me chama de Zé Roberto ou de Roberto, ela me chama de Sal. Na intimidade, salsicha virou sal, né? Eu me lembro que uma vez em Camarais, meu pai ainda estava vivo, o seu Jurandir, e ele detestava esse apelido, detestava. E um amigo meu de Recife foi bater na minha casa, só que ele não sabia meu nome, ele só sabia que eu era salsicha. E ele bateu na porta e meu pai atendeu. E ele olhou e disse assim: salsicha está em casa? Aí meu pai disse: aqui não é açougue não. Se você dobrar ali na esquina, tem um açougue, não tem nem salsicha aqui não. E o meu amigo foi embora. Depois eu disse: olha, eu fui na tua casa, mas teu pai me botou para comer. Salmo 46, Salmo 46. Salmo 46 é um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus. Um salmo que provavelmente você já tenha lido em algum momento da sua vida, você já tenha feito algum momento de devocional, você já tenha visto algum preletor, algum pastor, algum missionário, alguém pregar nesse salmo. Mas eu tenho certeza que mesmo que você já tenha lido, mesmo que você já tenha visto ou ouvido alguém falar acima desse texto, ou acerca desse texto, Deus tem algo para falar ao seu coração nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor nosso Deus e eterno Pai, pedimos que nesse momento, depois que a palavra do Senhor foi lida, que o Senhor fale ao nosso coração. Não aquilo que queremos escutar, ó Deus, porque muitas vezes aquilo que queremos escutar ainda parte de um coração egoísta, ainda parte de um coração que só quer, ó Deus, que o Senhor passe a mão na cabeça. Mas queremos agora que o Senhor nos exorte, queremos agora que o Senhor nos confronte, queremos agora que o Senhor fale as tuas verdades ao nosso coração, mesmo que nos faça chorar, mesmo que nos faça sofrer, mesmo que nos faça doer o coração, mas que a tua verdade seja pregada. Por isso, ó Deus, me usa, ó Deus, como canal de transmissão dessa palavra, que tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, e, ó Deus, aquilo que da minha inteligência, dos meus estudos, o Senhor também colocou no meu coração, que o Senhor possa me usar com humildade, com sabedoria, sabendo que tudo provém do Senhor, que sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou nada. Por isso fala através de mim.
para que aquilo que eu fale seja iluminado pelo Teu Espírito Santo. Assim oramos em nome e por amor de Cristo. Amém. Amém. Como eu falei para vocês, irmãos, o Salmo 46, ou o livro dos Salmos, é um livro bastante conhecido. E o Salmo 46 é um salmo por demais conhecido. Eu estou andando e está filmando lá, e eu acabo atrapalhando, né? Eu sou o pregador que o cara que filma mais detesta, porque eu não sei ficar parado no púlpito, eu só sei andar para cá e para lá. Irmão, desculpa aí, vai me acompanhando, tá? O Salmo 46 é um dos mais belos salmos e um dos salmos mais conhecidos. Quem é que não conhece o primeiro verso do Salmo 46? Que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas para entender o Salmo, é preciso nós compreendermos o contexto de tudo, especialmente o contexto em que o Salmo foi escrito. Porque, se você não sabe, ou para aqueles que já sabem, não custa lembrar, os Salmos são cânticos. Do Salmo 1 até o Salmo 150, são hinos. Todos esses salmos são cânticos que eram cantados pelo povo de Deus, pelo povo hebreu. Inclusive o Salmo 46. Então, quando o Salmo 46 foi escrito para que o povo de Deus cantasse, o contexto era o seguinte: o povo de Deus foi disperso. Lembra? Quem estuda tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento sabe que o povo de Deus foi disperso. Muitos judeus estavam morando em cidades que não era Jerusalém, não era na região da Judéia. O que é que acontecia? Lá em Jerusalém aconteciam 3 grandes festas durante o ano. E para pelo menos uma dessas 3 grandes festas era a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa, que daqui a poucos dias, daqui a mais de uma semana, provavelmente 2 no máximo, nós estaremos comemorando a Páscoa, né? Claro que num sentido diferente, um pouco diferente do que o hebreu comemorava e ainda comemora, né? Porque o povo hebreu ainda não reconheceu Jesus Cristo como o Messias prometido. Mas enfim, quem estava disperso vinha para Jerusalém. E nessas 3 grandes festas, a festa mais procurada era a festa da Páscoa. Por isso que quando Jesus morreu na festa da Páscoa, ali naquele período da festa da Páscoa, a cidade de Jerusalém estava abarrotada de gente, porque esses que eram dispersos estavam vindo. Só que naquela época, irmãos, quando esses que foram dispersos, que moravam em outras cidades, né, em outras regiões, voltavam para Jerusalém, eles não tinham carro, eles não tinham avião, eles não tinham nenhum meio de transporte veloz o suficiente e confortável o suficiente para que eles chegassem rápido, para que eles chegassem em poucas horas, como hoje nós temos. É possível que muitos desses judeus, quando vinham para Jerusalém, para uma dessas 3 grandes festas, eles faziam esse trajeto a pé, quilômetros e quilômetros a pé, naquele sol escaldante do deserto, daquela região desértica. E o que é que acontecia quando a gente lê os livros históricos, né, que contam a história do povo de Deus? É que nessas peregrinações, né, ou nessas andanças para poder participar de uma dessas 3 grandes festas, o povo começava a cantar para que o tempo passasse, para que eles pudessem, porque todos começavam a se encontrar na mesma estrada, no mesmo caminho. Então eles começavam a se reunir e daqui a pouco
de 10 virava 20, de 20, 40, de 40, 80, e daqui a pouco eram centenas de judeus no mesmo caminho para poder chegar em Jerusalém e participar de uma dessas festas. E era nesse momento que eles mais cantavam os salmos. E o Salmo 46 era um desses. Sabe por quê? Porque no meio do caminho, não muito diferente dos dias de hoje, sempre existia alguém que murmurava e reclamava porque tinha que sair da sua casa para ir para Jerusalém. Ora, eu não podia adorar aqui mesmo, porque eu tenho que ir lá para Jerusalém. Olha, eram 3, eles só precisavam ir uma vez, mas reclamavam. Reclamava no caminho porque era muito longe, reclamava no caminho porque estava descalço, reclamava no caminho porque era muito deserto, não tinha água. Eles reclamavam de tudo. E um outro grupo, para fazer com que essa murmuração não alcançasse todo mundo, eles começavam a cantar. E um dos cânticos que eles cantavam para poder barrar a murmuração desses judeus, murmuradores, reclamões, era o Salmo 46. E por que eles cantavam o Salmo 46? Porque o Salmo 46, irmãos, foi escrito pelo compositor ou pelo autor, relembrando algo que aconteceu muito tempo antes. Quando a gente olha para o Salmo 46, a gente vai remeter ao livro de 1 Reis. E o que foi que aconteceu lá, que fez com que o salmista escrevesse o Salmo 46? Tudo isso faz parte do contexto para você entender quão maravilhoso é o Salmo 46. De que história o salmista estava lembrando? O salmista estava lembrando da história de Ezequias, rei de Judá, que enfrentou o exército de Senaqueribe, rei dos assírios. Olha só, lá no Antigo Testamento, vocês lembram que Deus dividiu o povo de Israel em tribos. Quantas tribos eram? 12. Só que essas tribos foram divididas em duas partes. A tribo do norte, composta de 10 dessas tribos, ou melhor, o reino do norte, ele dividiu essas 12 tribos em 2 reinos. O reino do norte, que abrangia 10 dessas 12 tribos, e o reino do sul, conhecido como Judá. Estava lá Jerusalém, que fazia parte só 2 tribos. E o rei do reino do sul, nessa época, era um homem chamado Ezequias. Contudo, porém, entretanto, todavia, nessa mesma época, um grande império surgiu, chamado Império Assírio. A palavra de Deus diz que esse império era tão poderoso por causa de alguns motivos, mas o principal é que eles tinham o exército mais treinado, mais qualificado e com o maior número de pessoas e soldados. A palavra de Deus, pode ir lá, 2 Reis, 1 Reis, lê todo ele que você vai ver essa história. A palavra de Deus diz que o exército de Senaqueribe era composto de 185 mil homens. É isso que diz a palavra de Deus. 185 mil homens. E Senaqueribe tinha sangue nos olhos. Ele queria conquistar, e ele sabia que ele tinha todas as prerrogativas para conquistar, porque todos os outros reinos tinham medo dos assírios, por causa desse exército. Então o Senaqueribe decidiu conquistar o reino do sul, onde Ezequias era o rei. E quando o exército marchou, de forma triunfal, arrogante também, com sangue nos olhos, porque a ordem de Senaqueribe é: não poupe nenhum homem, poupe os animais, poupe o ouro, a prata, porque tudo isso, quando termina uma guerra, serve de quê? De despojo de guerra. Fica tudo para o exército que venceu, enfim, o reino que venceu.
Então o que é que acontece nesse momento? Quando as pessoas sabem que está vindo o exército de Senaqueribe, as pessoas começam então a exigir de Ezequias uma atitude. E Ezequias toma a atitude, e não a atitude que o povo queria. Porque qual era a atitude que o povo queria? Que Ezequias juntasse um exército, mesmo que não fosse capaz de combater os 185 mil homens, mas que fosse a luta. Mas Ezequias decidiu outra coisa. 1 Reis 19 diz que Ezequias resolveu orar. E na oração de Ezequias, no meio da oração de Ezequias, que eu creio que é exatamente o verso 19, do capítulo 19 de 1 Reis, Ezequias diz assim: Senhor, Senhor nosso Deus, vai à frente, destrói esse nosso inimigo, para que todas as nações da terra saibam que só tu és o Senhor. Essa foi a oração de Ezequias. O povo provavelmente chiou com isso. Olhou para Ezequias e disse: quer dizer que é só isso? Senaqueribe está na porta da entrada aqui. A cidade já está totalmente sitiada. Ninguém entra e ninguém sai. E a sua atitude é essa? Dizer para a gente só isso, orar. Se esse Deus fosse realmente o nosso Deus, Senaqueribe não estava aí não, Ezequias. E assim o povo murmurou de forma muito assim, violenta, forte. Mas Ezequias não se intimidou com isso, entregou essa peleja nas mãos do Senhor. E o texto diz que na madrugada daquela situação, ou na antemanhã, como diz o Salmo 46, o anjo do Senhor desceu, e naquele vale onde existia 185 mil homens, como num piscar de olhos ou num estalar de dedos, 185 mil homens caíram por terra sem que nenhum sangue judeu fosse derramado. Senaqueribe voltou derrotado para sua... nem voltou para sua terra, foi se refugiar em outra. E quando chegou nessa outra cidade, sabe o que foi que aconteceu? O próprio filho dele matou Senaqueribe, o pai. Deus honrou a oração de um rei temente ao Senhor. Ele tinha falhas? Claro que tinha. Ele era pecador? Claro que era. Mas na hora de provar a sua fé, Ezequias colocou toda a sua fé naquele que realmente é digno de receber a nossa fé, que é Deus, nosso Criador, nosso sustentador, nosso Salvador. Por isso é que ele diz: Senhor, Senhor nosso, vai à frente, pega esse nosso inimigo e derrota, para que todos os povos da terra saibam que só tu és Deus. Foi lembrando desse fato que o salmista escreveu o Salmo 46. E aí você deve estar se perguntando: ok, pastor, eu sei que o senhor já demorou demais nessa introdução, mas e o Kiko? Não era assim que a gente falava antigamente? Mas e o Kiko, pastor? O que é que eu tenho a ver com isso? E aí, como é? O senhor veio falar do Salmo 46, e aí então? Vamos lá. Então eu queria mostrar para vocês pelo menos 3 coisas sublimes, necessárias e imprescindíveis para que eu e você entenda quão magnífico é o Salmo 46. Que foram essas coisas que fizeram com que o salmista entendesse, escrevesse e fizesse com que esse fosse um cântico do povo de Deus. Se você prestar atenção, talvez eu, por ter estudado teologia e tudo mais, tenha uma facilidade maior. Mas é muito claro você perceber que esse salmo, ele tem uma divisão de 3 partes. Do verso 1 até o verso 3, do verso 4 até o verso 7, e do verso 8 até o verso 11. E essas 3 sessões, elas vão nos responder a 3 perguntas imprescindíveis, indispensáveis para a vida de todo cristão.
Nos 3 primeiros versículos desse texto, nós vamos responder a seguinte pergunta: quem é Deus? Do verso 1 ao verso 3, você vai entender quem é Deus. Mas do verso 4 ao verso 7, você vai responder a uma segunda pergunta: onde é que Deus está? E do verso 8 até o verso 11, você vai responder a seguinte pergunta: o que é que Deus pode fazer por mim? O que é que Deus pode fazer por nós? Então vamos lá, já que eu sugeri essa subdivisão e todas essas coisas, vamos então entender. Volte para o texto, você que fechou ou ainda, volta lá para o texto. Olha o que diz os 3 primeiros versos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O verso 1 diz o quê? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Então, a primeira pergunta que é feita, que é quem é Deus, é respondida no primeiro verso. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando a gente vai lá no original, no grego, no hebraico, no aramaico, que são as 3 línguas em que a Bíblia foi escrita, mas mais especificamente aqui no Antigo Testamento, no hebraico, que a gente vai ler, que a gente vai estudar o termo fortaleza, o termo refúgio. Quando a gente translitera para uma língua, seja inglês, português, mas uma língua atual, uma língua, não que o hebraico não seja, mas o hebraico é uma língua milenar, tem muitos anos de existência, diferente de outras línguas, inclusive a língua portuguesa. A gente perde muito no detalhe. Em outras palavras, quando a gente vai lá no original, o texto está falando que Deus é a nossa proteção absoluta. Que quando nós estamos em Deus, não há possibilidade de estar desprotegido. Vou repetir. Quando o texto diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, em outras palavras, eles estão dizendo assim: quando Deus é conosco, quando Deus habita em nós, não há possibilidade de estar desprotegido. Aí você chega e diz assim: mas como é que tanta coisa ruim acontece conosco? Aí já é outra história. Aí já está dentro da soberania de Deus, que nós não questionamos a soberania de Deus, que faz em nós o seu tanto querer como o efetuar. Porque Ele é Criador e nós somos criaturas. Ele é Criador e nós somos criaturas. E muitas vezes, quando o drama chega, a tempestade chega, o sofrimento chega, a doença chega, enfim, a dor bate na porta da nossa casa, e Deus permite que isso aconteça, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é para nos, ou é para trabalhar. Lembra o que diz lá no Novo Testamento, que a esperança traz a perseverança, agora não me vem, mas é Paulo que fala isso em um dos seus textos lá no Novo Testamento. É exatamente isso, que a tribulação traz perseverança, a perseverança traz a esperança, a certeza de quê? De que Deus está conosco, que nós não estamos livres de nenhum mal, mas que podemos viver o mal e passar o mal e vencer o mal com Deus no nosso coração e ao nosso lado. Por isso é que ele diz: eu sou o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E qual foi a tribulação que o salmista estava lembrando? Senaqueribe, 185 mil homens. Quer tribulação mais do que essa? Maior do que essa? A tribulação era tão grande, irmãos, que sabe como foi que o salmista comparou essa tribulação de Senaqueribe com esse texto aqui, ó. Portanto, não temeremos,
ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Sabe por quê? Porque certamente aquela imagem de 185 mil homens parecia mais uma catástrofe natural, como um grande tsunami, como um grande terremoto. Você imagina 185 mil homens marchando, ou a cavalo, enfim, indo em direção da sua cidade para lhe matar, para lhe destruir, para lhe conquistar, para lhe tornar escravo. É como se um grande terremoto estivesse vindo à sua direção. Mas a palavra de Deus diz que é nesse momento que Deus aparece, que Deus surge, sendo o quê? Refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, quando Deus está conosco, não há possibilidade de desproteção, ou seja, de não estar protegido. Isso não significa que você não vai passar dificuldade. Eu não estou pregando isso aqui, tá? Eu estou dizendo que com Deus não há possibilidade de estarmos soltos, abandonados, esquecidos. Deus está conosco, Ele nos protege. Contudo, dentro da sua soberania, Ele permite que situações adversas aconteçam conosco. E aí está dentro do propósito dele, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente confirme a nossa fé, para que a gente faça com que a fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, possa ser realmente uma fé viva. Ok? Então a primeira pergunta foi respondida. Quem é Deus? Nosso refúgio e fortaleza. Com Ele, nós não temos a possibilidade de estar o quê? Desprotegidos. Agora vamos continuar, porque se o texto responde à primeira pergunta que a pergunta é essa, quem é Deus? O texto responde a uma segunda pergunta, onde Deus está? Olha o que o texto diz. Vá ao versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus o quê? Está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Olha, bramam nações, reinos podem se abalar, mas Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha o que diz o verso 7, por favor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, mais uma vez, é o nosso refúgio, a nossa proteção. Mas Deus responde o que então? Que Ele está onde? Ele está conosco. Ele não é um Deus que nos abandona. Ele não é um Deus que nos deixa. Ele não é um Deus que começa a caminhar conosco e daqui a pouco Ele diz, ó, vou ali beber água, caminha tu sozinho aí, daqui a pouco eu volto. Né? Ó, fica aí que eu vou descansar um pouquinho, que eu também não sou de ferro. Né? E aí eu volto daqui a pouco para caminhar junto contigo. Deus nunca nos abandona, Ele está conosco. Na realidade é um homem que, na sua prepotência, no seu egoísmo, na sua soberba, na sua altivez, tenta se afastar de Deus, achando que o dinheiro que tem, que o status social que tem na sociedade, ou qualquer outra coisa, é tudo que ele precisa para viver. Quando na realidade nós sabemos que não tem dinheiro no mundo, não tem riqueza no mundo, não tem nada no mundo que substitua Deus. E esse povo sabia disso. Olha só, você não vai encontrar isso de forma muito clara na Bíblia, mas quando você estuda a enciclopédia, os outros textos que ajudam a compreender o que a Bíblia está falando, você vai encontrar lá que a estratégia de Senaqueribe foi muito minuciosa. Ele era um estrategista. Ele sabia que lá não tinha água própria em Jerusalém. O que tinha era uma fonte no meio da cidade,
que era abastecida por 3 grandes túneis que existiam por baixo da terra e que levava água até lá. Porque lá mesmo, lá não tinha fonte de água. Não tinha. Certo? Tanto é que vocês veem em situações no Evangelho, pessoas indo no poço de Jacó para tirar água, pessoas caminhando uma certa distância para poder pegar água. Então, para resolver algumas coisas, algumas pendências dessas, foi criado esses dutos subterrâneos. E Senaqueribe sabia disso. Sabe o que foi que ele fez? Ele entupiu esses dutos para que a água não pudesse chegar lá. Isso é estratégia, porque quando você sitia uma cidade, e a cidade está sitiada, ninguém entra, ninguém sai, não entra comida, não entra nada, e a água é cortada, você enfraquece o seu inimigo, porque ele começa a ficar desesperado, porque falta comida, falta água, e o povo estava desse jeito. E quando o povo estivesse altamente desesperado, o exército entrava para sair matando todo mundo que viesse pela frente. E aí o que é que Deus diz? Olha, não temam, porque eu estou com vocês. Olha o que ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, provavelmente fazendo referência a essa fonte que tinha no meio da cidade. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Olha, eu estou entre vocês. Ninguém vai tocar num fio de cabelo de vocês. Aí o verso 7 chega e diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Ninguém vai entrar aqui. E a maior prova disso é que quando você retorna lá para a 1 Reis, você vai ver que Deus cumpre com a sua promessa. Quando ele diz que ele estava com o povo, ele estava mesmo. E naquela madrugada, o que foi que aconteceu? O anjo do Senhor desceu, e como no estalar de dedos, o que foi que aconteceu? 185 mil homens caíram por terra, mortos. É por isso que o texto diz, a partir do verso 8: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Olha o que o texto diz: quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele fez essa menção lembrando do exército morto, 185 mil homens só, mortos, não tinha nenhum vivo. Então, a segunda resposta é: Deus sempre está conosco. Muitas vezes somos nós que queremos nos afastar de Deus, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, achando que podemos resolver tudo a qualquer momento, quando Deus chama e diz assim: dependa de mim, eu sou seu Deus, dependa de mim, sem mim você não é nada. Mas aí, do verso 8 em diante, o texto responde a uma terceira pergunta, porque se já sabemos quem é Deus, é o quê? Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Se já sabemos onde Deus está, onde é que Deus está? Conosco, está no meio de nós. A terceira pergunta é: o que é que Deus pode fazer por mim e por você? E o texto responde, olha o que o texto diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele quem? Deus põe termo à guerra. Sabe o que significa pôr termo? Acabar. Pôr termo à guerra. Ou seja, ele destrói o nosso inimigo. Foi isso que ele fez com Senaqueribe. Destruiu o exército de Senaqueribe e ainda permitiu, dentro da sua soberania e do seu propósito, que o próprio filho de Senaqueribe o assassinasse. Mas aí, eu quero remeter isso ao nosso tempo agora. Porque o povo de Deus celebrava, quando cantava o Salmo 46, a vitória sobre Senaqueribe e seu exército. E nós?
Sabe qual foi o termo, o por termo que Deus fez conosco? Quando Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe quando foi que Deus pôs termo à guerra com relação a gente, aqui eu, você? Quando Ele mandou Jesus morrer na cruz. Porque qual é a maior guerra que o homem enfrenta nesse mundo? É a guerra contra o pecado. O que é que diz Romanos 3, 23? Todos pecaram e destituídos estão. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo, o apóstolo, olhava para si mesmo e dizia: meu Deus, eu não consigo entender. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Como é isso? Isso se explica com aquilo que na teologia chamamos de natureza pecaminosa. A natureza que eu e você herdamos de quem? Adão. A palavra de Deus diz que por causa do pecado, não diz assim, por causa de um homem, de um pecado de um homem, mas por causa do que? Da morte de Cristo, todos nós o que? Temos a possibilidade de salvação, a possibilidade de regeneração, a possibilidade de ser tirado, porque a condenação já está estabelecida. Deus já tinha decretado: o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas através de quem? De mim? Não. Porque eu não tenho méritos para isso. Eu nunca poderia morrer naquela cruz. Porque precisava ser o quê? Um cordeiro imaculado. Alguém sem pecado. E o único que podia subir naquela cruz e nos substituir era Cristo. E Ele o fez. E nesse momento que Ele morreu na cruz para pagar por todos os nossos pecados, Ele pôs termo à guerra. Por isso é que Romanos 8 diz: não há mais condenação para os que estão, o que, meu irmão? Em Cristo Jesus. Aleluia. Não há mais condenação. O diabo não pode apontar para você, para mim, para mais ninguém, dizer que você é condenado. Porque o sangue de Jesus te lavou, te limpou, e Ele é suficiente. Deus pôs termo à guerra. Deus enviou o seu Filho para nos substituir numa cruz. E Ele cumpriu cabalmente essa missão. Aquela cruz era nossa, irmãos. Aquela coroa era nossa, irmãos. Aqueles pregos eram nossos, irmãos. Todo aquele sofrimento e aquela humilhação eram nossos. Mas Cristo nos substituiu. E quando Ele nos substituiu, Ele pôs termo à guerra. Por isso é que Paulo concluiu: não há mais condenação. O diabo não pode. Agora, é claro, isso não significa que você, enquanto estiver aqui, desenvolvendo a sua santificação, para que um dia nós possamos estar com Deus na eternidade, você não venha a cometer um pecado. Porque você continua pecador, contudo diferente. Porque antes de Cristo você era um pecador condenado. Depois de Cristo você é um pecador regenerado. Você não tem mais prazer no pecado. Você pode até pecar. Antes nós tínhamos prazer de pecar. Lembra quando você peca e você se constrange? Você diz assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Sabe quem é? O Espírito Santo, que lhe constrange do pecado, da justiça e do juízo. É Deus dizendo assim: olha, você pecou, mas isso não te pertence mais. Bom, desculpa aí eu usar a frase de uma humorista ou humorista por aí. Mas isso não te pertence mais. Por isso que o Espírito Santo te constrange, te faz chorar. Porque isso aí não faz mais parte da tua vida.
E o diabo e ninguém mais pode apontar para você e dizer assim: você é um condenado ao inferno. É claro que eu estou falando isso para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Porque, irmãos, eu não vou dizer nenhuma novidade. As nossas igrejas podem até estar abarrotadas, mas a própria palavra de Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos e estarão com Deus. E não há dúvida nenhuma, irmãos, que dentro das nossas igrejas existam pessoas que não são convertidas, estão convencidas de alguma coisa. Eu tenho de 87 para cá, 97, 2007, ano que vem estou fazendo 30 anos de conversão. 30. Inúmeras vezes eu vi irmãos levantando a mão, indo lá para frente, e eu olhava e dizia: irmão, é crente já? Irmão, até diácono. Como é que pode isso? É porque existe, irmãos. E a gente não pode, mesmo que a Bíblia diga que pelo fruto você vai conhecer, né? Pelo fruto você conhece a árvore. Mas mesmo assim você não está dentro da cachichola de alguém, do coração de alguém, para saber se é essa pessoa. É claro que pelo temperamento, pelas atitudes, você olha assim de rapaz. E ainda mais, tá? Com todo respeito, porque eu tenho muito cuidado com isso, nesses últimos 20 anos, com o advento dessas igrejas novas que surgem, né, em cada ponto da cidade, com teologias absurdas e que só visam tirar o dinheiro do fiel, tá? Tirar o dinheiro do fiel. Com o advento dessas inúmeras igrejas, é que o risco de termos crentes que na realidade não são crentes mesmo, é muito maior. Porque hoje, a nossa teologia, e quando eu digo a nossa, é claro que você precisa, né, guardar as devidas proporções. A nossa teologia é uma teologia de barganha. Eu vou para a igreja se Deus me der alguma coisa, né? Se Deus não me der nenhuma bênção, para que eu vou? Eu vou então na outra ali, porque naquela outra ali eu vou sair com uma bênção garantida, porque o pastor me garante isso. E aí a gente vai criando uma nova geração de crentes que estão interessados em Deus por aquilo que Deus pode fazer por eles. Pode tornar ele rico, pode curar ele de uma doença. Não que isso seja ruim. Quem é que não quer receber essa bênção, né? Dinheiro não é tudo, mas ajuda. Está doente, ser curado, que bênção. Maravilhoso. Estou experimentando uma situação dessa com minha mãe. Em dezembro de 2004, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Já estava num estágio muito avançado. Então a médica disse assim: Dona Luísa, é câncer, é maligno, e a gente tem que tirar ele daí. Só que a gente não pode só tirar ele, a gente vai já tirar a mama toda, porque já está num estágio muito avançado. E nós fomos à luta. Falei com meu irmão, autorizamos, porque o médico precisava da autorização da gente também, até pela idade da minha mãe, já está com mais de 70. E graças a Deus hoje, há 15 dias atrás, ela terminou a última sessão de radioterapia, depois de ter passado por 6 meses de quimioterapia, depois de ter passado por 1 mês de radioterapia. Há 15 dias atrás ela terminou, e a médica olhou para ela e disse: Dona Luísa, não tem mais o que fazer, já está tudo bem, a senhora não precisa mais de remédio, não precisa mais de nada, só volte no oncologista, porque quem falou a ela isso foi a que faz a radioterapia. Mas eu tenho certeza que o médico vai chegar lá e vai dizer que a senhora está boa, curada e não tem mais nada. Que maravilha é, irmãos, eu estou aqui
subindo pelas paredes. Eu não posso subir aqui porque não tem parede na minha frente. Quem é que não quer receber uma bênção dessa? Mas quando a gente procura a Deus só por isso, a gente está querendo barganhar com Deus. A gente procura a Deus por um único motivo: a salvação em Cristo. O que é que o texto diz? Buscar em primeiro lugar e todas as outras coisas que serão acrescentadas.